Bíblia Sagrada, eu meditando na palavra de Deus, como sempre gosto de fazer, o Espírito de Deus, ele, mais uma vez, ele me deu uma mensagem para me transmitir nessa noite, sobre Isaac. Gênesis 27, é uma família que eu tenho estudado e pregado muito sobre Abraão, Isaac e Jacó. Mas cada vez que a gente vai ler, a gente aprende lições maravilhosas. E eu encontrei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar. Os irmãos sabem que nós temos os 5 sentidos do corpo humano. Quantos sentidos? Vamos dizer o nome deles? Olha lá, digam aí. Audição, olfato, paladar, visão e o tato. Tudo bem. São 5 sentidos. Desses 5 sentidos, tem alguns que são mais importantes que outros. Por exemplo, a visão é um dos mais essenciais para a gente poder andar. A audição também é outra coisa fenomenal. E eu estudando a história de Isaac, eu pude perceber, vai vendo que Deus tem uma palavra forte aqui para nós hoje. Glória a Deus. Que Isaac, ele perdeu, ainda em vida, os 5 sentidos do corpo humano. Isaac perdeu. Em Gênesis 27, veja aí, versículo 1 começa dizendo assim: e aconteceu que como Isaac envelheceu e os seus olhos, olha aí, o primeiro aí, ó, que é a visão, seus olhos fizeram o quê? Escureceram. Tem alguma Bíblia que diz que ele cegou. Ele cegou. A minha Bíblia diz que seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver. Então veja aqui, primeiro sentido, né? Pelo menos nessa ordem aqui de Isaac, ele perdeu a sua visão. Agora, no versículo 19, veja aí o versículo 19, o 18, começar no 18. E veio ele a seu pai e disse, aqui é Jacó, veio ao seu pai e disse, falou. Então já está revelando, né? Se ele falou, ele disse assim, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Porque ele não enxergava direito, né? Já estava cego. Então agora ele estava se valendo da audição. 19. E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me mandou. Levanta-te agora, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Versículo 20, então disse Isaac a seu filho, como é que tão cedo achaste meu filho? E ele disse, porque o Senhor teu Deus o mandou ao meu encontro. Está vendo? E disse Isaac a Jacó, chega-te agora para que te apalpes. Olha aí, aqui já está no terceiro. Para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Verso 22, então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou, e disse,
A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. 23. Não o reconheceu. Então perceba, irmãos, ele ouviu, ele apalpou e não conheceu, porque estava tudo danificado. Os 5 sentidos dele estavam danificados. Agora, olha o quarto aqui, versículo 25. Então diz: faz chegar isso perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. No 25, está falando aqui do olfato. Ele está bem pertinho de mim aqui, que é óbvio, para me cheirar, né? Me cheirar. Cheirou e não diferenciou, porque ele tinha pedido, era uma caça do mato. Mas o que Jacó trouxe era o quê? Qual foi o animal que ele matou? Foi um cordeiro, né? Então ele cheirou a comida e ele não diferenciou que não era um animal. Ao acabar, não sabe mais diferenciar nada, nem pelo cheiro. E o último, no versículo 25, aliás, o quarto que ele perdeu foi o paladar, né? Porque ele comeu um cordeiro pensando que era uma caça. E no versículo 27 está o último paladar. E chegou, beijou, então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou. E eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor o abençoou. Então, percebemos aqui, é lógico que eu não poderei falar de todos os 5 sentidos aqui hoje, mas eu queria mostrar isso para os irmãos, e eu quero me ater hoje, em glória, sobre a audição. A audição. Veja que aqui é uma família. O do hoje é da família. E eu quero falar sobre a audição, o valor, a importância que nós devemos dar sobre a audição, que às vezes a gente vive como se a gente não valoriza tão quanto é importante ouvir as coisas, irmãos. Olha, você sabe por que a gente fala? A gente só fala porque a gente ouve. Sabia disso? A gente só fala porque a gente ouve. A pessoa que nasce surda, também ela é muda. Às vezes ela é muda, não é porque ele tem problema na boca ou problema na língua. Ele é mudo porque ele é surdo. Se ele não ouvir, nunca que ele vai aprender a falar. Uma coisa muito interessante. É tão importante a audição que Deus colocou dois ouvidos em nós. Ei, glória, diga glória a Deus. A gente ouve do lado de cá, a gente capta do lado de cá, né? Ei, glória a Deus. A audição era tão importante, e não sei se os irmãos sabem, mas tem alguns órgãos no corpo humano que eles nunca param de crescer. Sabia disso? Eles, lá de quando é gerado, lá no ventre, eles vão crescendo. Se você viver 100 anos, é 100 anos que eles vão crescendo. E as orelhas é uma delas. Isso que a gente olha para umas das pessoas e dá uma orelhona desse tamanho, né? Não para de crescer, crescendo o tempo todo. Porque é muito importante
importante para o corpo humano, para o ser humano, ouvir. Ei, glória! Quem me ouve, diga amém. Olha, tem gente que não ouviu, não disse amém. Por quê? Porque não ouviu. Se não ouvir, irmão, vou dizer um negócio, ó, a vida está arruinada. Vocês sabiam que muitos problemas da nossa vida é porque a gente ouve mal, ou às vezes nem ouve. Por exemplo, a pessoa vai atravessar uma rua e vê um carro e a pessoa não ouve que vê um carro. Às vezes um carro, a moto buzina e a pessoa não ouve. Só vai ouvir quando o carro passa por cima e a pessoa fica lá no chão, toda atropelada. É preciso ouvir direito. Ei, glória! É preciso estar atento a todos os sons ao nosso redor. Tem muita coisa, tem muito barulho que a gente precisa ouvir e não só ouvir, entender, discernir que barulho é, de onde vem, quem está falando. De vez em quando a gente ouve, por exemplo, questionamento, pessoa que diz assim: ai meu Deus, me ajuda, pastor, eu não sei se foi Deus ou foi o diabo que falou. Nós já ouviram isso? Será que foi Deus ou foi o diabo? Então a pessoa não soube discernir. Agora eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu tenho certeza de uma coisa, irmão, que a voz de Deus não parece com a voz do diabo, irmão. Isso aí eu tenho certeza que não parece. Então, eu acho que não dá para nós, não é para nós confundir a voz de Deus com a voz do diabo, irmão. Não dá. Por exemplo, eu conheço a voz dessa missionária aqui, vai botar 100 mulheres. 100! Todo mundo falando. Eu conheço ela pela voz. Pela voz. Pode falar. Uma vez, vou falar, eu vou falar. Uma vez em outra congregação, os irmãos, foi feita aquela festa, aquele encontro de casais, e lá foi feita algumas brincadeiras. Lá. E uma foi separar alguns homens, amarrou um pano nos olhos e botava um monte de pessoa para o marido apalpar e descobrir se era a mulher dele ou não. Olha que perigo aí. Pegar na mão, para pegar assim, ó, só triscar assim na mão, vem por aqui assim, para ver se o tato estava bem. Se conhecia a esposa. Ô, irmão, mas teve um que passou tanta vergonha. Pegou um que pegou na mão de outra mulher e disse: é a minha. Quando tirou o pano da mulher de outro homem, olha. Agora, pergunta se eu errei. Eu não erro não, irmão, não. Eu conheço. Conheço pela voz, conheço pelo pisado, a triscar. Entendeu? Eu posso pegar no pé, conheço pelo pé. Eu trisquei na obreira e disse: essa é a minha, é glória, essa é a minha. Mas botaram outras pessoas lá, eu digo: não. Botaram uma cabeluda. Quando eu trisquei, eu disse: isso é um homem, sai pra lá. Não era um homem, era uma mulher. Olha a cabeluda, velho. Porra, chega me arrupiei todinho. Quando eu trisquei, a minha tinha pele tão macia, mas é tão macia, que é inconfundível. Agora, você sabia que tem homem que não conhece sua mulher, e tem mulher também que não conhece o marido, nem pela voz, nem por nada ela não conhece. Se botar a mulher, ela mistura tudo, pega, sabe, sai toda atrapalhada. Você tem que conhecer o que é seu. Olha o grande problema que Isaac aqui enfrentou. Ele não conhecia seu filho. Nem pela voz, pegou na mão, apalpou, cheirou. Que velho bom de pé aquele, irmão! Sangue de Jesus! Essas coisas não podem acontecer conosco. A família é coisa, sabe? Você está ouvindo uma voz de uma pessoa
a vida toda, e na hora crucial você não conhece, você não sabe diferenciar. Então, esse moço aqui, esse nosso irmão Isaac, apesar de todas as bênçãos, apesar de que foi um grande homem de Deus, nós já estudamos e pregamos muito aqui sobre ele, foi muito melhor do que seu pai Abraão, mas ele falhou. Por quê? Porque ele perdeu coisas que não se pode perder, igreja. Audição, o crente não pode perder e nem deixar sua audição ser danificada, porque aí começa a dúvida: foi Deus ou foi o capeta? Quem está falando? Isso não pode acontecer conosco. Nós temos que ter bem definido. A voz do diabo eu nunca ouvi, nem quero ouvir. Sai para lá, o sangue de Jesus tem poder. Agora de Deus nós temos que conhecer. Olha para esse irmãozinho que está do seu lado e diga assim: conheça a voz de Deus. Precisamos definir no meio de qualquer voz a voz de nosso Pai. Ei, glória! Não dá para o cristão confundir a voz de Deus com a voz do diabo, porque o diabo eu não sei quem é, se ele tem voz, eu não sei o que. Jesus pisou na cabeça dele, rachou a cabeça dele, eu não sei se ele consegue falar. Agora o nosso Deus fala. Glória! Fica bonita para esse nome do nosso Deus fala. O nosso Deus fala. A Bíblia fala e não podemos confundir a voz de Deus. Deus fala para orientar. Às vezes a gente é que não discerne, não sabe discernir a voz de Deus, e aí toma decisões erradas, entra por caminhos errados. Mas o nosso Deus fala, Ele fala. Agora, olha que coisa interessante. Vamos ler aqui. Abra sua Bíblia em Romanos 10:17. Enquanto você acha, para nós ler, eu vou colocar uma foto. Se nós tivéssemos um telão que era bom, mas eu vou colocar uma foto agora no grupo da igreja. Vou botar aqui na congregação tabernáculo uma foto. Meu Jesus, eu já estou na foto aqui, olha que coisa linda. Já estou no grupo da igreja. Eu vou colocar uma foto. Pronto, coloquei, está no grupo da igreja. Quem quiser olhar, puder. Em Romanos 10:17, o que está escrito aí? 1, 2, 3, vai. Consequentemente, a fé se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvir. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Em algumas Bíblias está dizendo ouvir, a minha diz aqui. Né? É ouvindo a minha sua? Como é que dizem a sua aí? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra. Ouvir! Diga comigo: a fé, ela vem pelo ouvir. Agora, irmão, o surdo, como é que ele vai crer? Como é que o surdo vai crer se ele não ouve? Olha que coisa séria que nós estamos aqui agora. Eu compartilhei uma foto aí. De um feto, uma criancinha no útero da mãe. Se você observar, ela é igual a orelha humana. Ela é igual à orelha humana. Você viu aí, pastor? Você viu aí? Você viu aí, missionário? Olha aí. Olha aí. Só para os irmãos terem uma ideia. Os irmãos viram aí? Não é igual? Uma criancinha, quando ele está no útero, ele é. Olha para o irmão, para essa orelha do irmão bonita, essa orelhona dele. É igualzinho a orelha. É igualzinho a orelha. Por
quê? Olha que coisa linda. Isso aqui é comprovado pela ciência. É glória. Olha, escuta isso, a primeira parte que é formado de uma pessoa lá no ventre da mãe é a orelha. É a orelha. Aí a orelha que vai crescendo e vai desenvolvendo todo o resto do corpo. Ei, glória, glória. Por quê? Para uma criança ser gerada, olha que coisa linda! Não basta só um homem ou uma mulher se relacionar. Não basta. Pode se relacionar um monte de vezes. Não tem capacidade de gerar. A menos que Deus fale. Gere. É glória. Então quando Deus fala, começa o ouvido da criança. Que ouve? E aí a criança começa a gerar. E vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Pegue mais um tempo e você vai dizer uma coisa bonita para ele. Diga, você foi gerado pela palavra. Pela palavra. Não foi gerado pelo poder da palavra. Não adianta o diabo dizer outra coisa. Diga, eu sou gerado pela palavra. Aleluia. Às vezes o diabo fica falando coisa e as pessoas vão se sentindo um nada. E o diabo gosta disso. Fazer com que as pessoas se sintam um nada, um zero, que não tem importância. Mas você precisa saber que você foi gerado pela palavra de Deus. Não foi apenas o relacionamento do teu pai com a tua mãe, não foi. Houve uma palavra liberada a teu respeito para que tu fosse gerado no ventre da tua mãe. Então teu pai é Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eita, glória a Deus, glória a Deus. Olha que texto lindo que nós vamos ler. Abra aí sua Bíblia. Em Marcos capítulo 7, verso 31 ao 35. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Vai dando glória a Deus aí. Eita. Evangelho de São Marcos, capítulo 7. Verso 31. Os irmãos sabem que gosto de ler a palavra de Deus. Marcos 7, 31. 7, 31. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo. O que ele era? Surdo. Que falava dificilmente. E rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Aleluia. Olha bem aqui para mim. Hoje nós vamos liberar aqui uma palavra profética. Nós vamos fazer hoje o que Jesus fez. Porque eu estou entendendo que há muita gente precisando de
o milagre não acontece. O Espírito Santo de Deus, ele me fala, é porque as pessoas não estão crendo. Por que não estão crendo? Porque não estão dando ouvido. Jesus queria fazer um milagre naquele moço, mas ele não ouvia. Então o Senhor meteu o dedo nos ouvidos dele e gritou: Efatá, abre-te! Eita glória! Abre-te! Ei, glória! Coloca o dedo nos ouvidos aí, vamos lá, todo mundo assim, ó. Olha, tem que acreditar que eu tenho crente que não está me ouvindo. Bota o dedo nos ouvidos. Todo mundo. Dedo nos ouvidos. Dedo no ouvido, dedo no ouvido. Dedo no ouvido, os dois pela fé. Vamos lá. E diga: Efatá. Todo mundo: Efatá. Efatá. Abre-te. Em nome de Jesus. Você quer mais profeta? Aleluia. Porque Deus quer fazer milagre na nossa vida, mas se a gente não ouve, o milagre não acontece. Precisamos ouvir, precisamos crer. A fé vem pelo ouvir. Olha, quando você vê uma pessoa incrédula, pode ter certeza, ele tem problema de audição. Todo incrédulo tem problema de audição. Ele não ouve, a palavra não entrou. Por isso ele não crê. Porque a fé é pelo ouvir. A palavra tem que entrar. E a entrada da palavra é pelos ouvidos. Aleluia. Precisamos ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai gerar fé em nós. E o resultado da fé chama milagre. Glória! Milagre veio nessa noite. Feche os olhos em nome de Jesus da pessoa. Feche os olhos e Deus da pessoa. Vai nessa noite, orientado pelo teu Espírito. Eu paro nessa noite. Vai abrindo de ouvido. Abre de ouvido. Abre de ouvido. Receba a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Creia. Receba o teu milagre. A tua cura. A libertação. Da tua casa. Da tua família. Abre. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga eu creio. Aleluia. 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 Em Mateus 20 e 30, nós não vamos ler aqui por causa do tempo. Em Mateus 20 e 30, conta a história do Bartimeu. Você sabe por que Bartimeu foi curado? A Bíblia diz que ele estava sentado, mas a Bíblia diz que ele é. Qual era o problema de Bartimeu? O que Bartimeu tinha? Qual era a doença dele? Ele era cego, mas ele não era. A Bíblia diz que ele ouviu. Eita! Que quem passava por ali era Jesus Cristo. Ele ouviu. Quando ele ouviu, mesmo sem ver nada, mas ele ouviu, então ele abriu a boca e começou a falar. Ele era cego, mas ele ouvia bem e sabia falar bem, gritava e era forte. Ele gritou bem alto: Jesus, filho de Davi, filho de Davi. E o povo cala a boca, aí ele gritava: Jesus, filho de Davi. Glória, 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 glória. E o Senhor parou e atendeu e realizou grande milagre na vida dele, porque ele não era surdo. Mas, para concluir, que eu quero orar, em João 8:24, tem um versículo muito sério, que nós vamos ler. João 8:24. Vamos lá. João 8:24. Ei, glória. E eu já estou fechando aqui, porque senão eu vou querer pregar mais, que só falando só da alução hoje. Ei, glória. João 8:24, me achou aí rapidinho, vai. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou de fato, morrerão em seus pecados. Olha, Jesus disse assim: se vocês não crerem, vocês vão morrer nos seus pecados. Só que a fé vem pelo ouvido.
Então, irmão, tem muita gente lá fora que a gente prega para ele, fala para ele. E muita gente lá fora, sabe por que eles não estão crentes aqui congregando? Sabe por quê? Eles têm problema de audição. Eles não ouvem. A palavra de Deus não entra no coração, não entra no ouvido deles. Se não entra no ouvido, como é que Deus vai operar a fé? Para Deus operar a fé, para Deus operar, a palavra tem que entrar no ouvido, descer ao coração, e a pessoa entender e acreditar em Deus. Dizer glória a Deus, aleluia. Eu já pastorei algumas igrejas, aqui graças a Deus não tem. Eu já pastorei algumas igrejas que era cheio de doido, gente doido corrido. E às vezes alguém pergunta assim, mas como é que doido crê? Como é que doido aceita Jesus? Não, porque ele tem ouvido, ele é doido, mas ele tem ouvido. Então para Deus não importa se ele é doido, não importa. O importante é que ele ouve. Se ele ouvir para Deus, vai haver salvação dele em nome do Senhor. Ele é doido, mas a palavra entra e gera fé no seu coração. Oh glória, aleluia. Eu fui ministrar a palavra de Deus na igreja. Inclusive o pastor estava lá conosco, o pastor Cléber. E lá na igreja o pastor Cléber tinha um doido. Irmão, como é que a gente sabe que uma pessoa é doida? Se der um dinheiro para ele, ele não conhecer. Ele é doido. Porque dinheiro, até o cego conhece dinheiro. Conhece ou não? Conhece. Aquele tem um cego treinado. Pode botar nota de 2 ou nota de 100 que ele sabe a diferença. Porque os dinheiros são diferentes do tamanho. Os cegos são treinados, eles sabem. Pega na notinha dele, você já sabe o tamanho da nota de 20, o tamanho da de 2 é bem pequenininha, a de 100 é maior, ele sabe. Agora, se você dá o dinheiro para uma pessoa e ele não souber diferenciar, ele é doido. Que até tem um ditado, né? Quer ver rascar dinheiro, se rascar dinheiro, ele é doido. Esse irmão era doido, por quê? O povo botava ele para trabalhar, irmãos, e pagava ele com R$2. Dizendo que era R$100 e ele botava no bolso R$2 e ia embora. Olha. Eu digo aí, esse é doido. Esse aí é doido mesmo. Se não conhecer dinheiro, é doido. Pois ele era doido, mas ele era crente. 6 horas da tarde, ele botava uma avó e botava sua gravata e ele saía na casa de todo mundo dos crentes chamando de Deus, tem culto, todo mundo para a igreja, Lá vai a cantar a Bíblia tem um versículo que diz que o caminho do céu nem os loucos errarão, porque é doido como Jesus. O problema é ser surdo. Jesus disse em João 8:24: se você não crer, você vai morrer nos seus pecados. Agora, se você crer, aí você vai ser salvo. Fique de pé em nome de Jesus. Eu estou sentindo que hoje a noite de Deus vai destravar coisa na vida de crente. Olha lá, bacana, se você ouvir, se você der ouvido, se a palavra de Deus entrar. Agora tem gente, irmão, tem gente que os ouvidos dele está cheio de cera. É turvo de cera. Tem que destapar os ouvidos, né, irmão? Tem que tirar um pouco dessa cera. Tirar um pouquinho da cera. Agora também não se preocupa com a cera não, tá? Tem gente que ele é tão zeloso que ele vive o dia todo, o tempo todo limpando os ouvidos. Isso é um problema. Cuidado. Porque a cera, ela é uma proteção para os próprios ouvidos, sabia? Se vier um besouro ou um mangangá, e você estiver sem a cera, ele entra direto nos seus ouvidos e vai passar e comer lá no teu todo. Então a cera é para prender. Ele vai, ele atola naquela cera e fica ali, não vai nem para frente nem para trás. Sabia disso? Isso é medicinal, a cera. Então, tem gente que enfia tola de pau, enfia palito de sol, tem cuidado, crente, cuidado. Aí danifica, fura, machuca. Daqui a pouco o crente está doido, não consegue entender nada, não acredita mais em nada, está incrédulo, porque a palavra de Deus não está entrando nos seus ouvidos. Mas hoje o Senhor Deus, o Espírito Santo vai entrar e vai gerar milagre na tua vida. Vai matar o Saramaché. Então eu quero todo mundo aqui na frente, até se não fechar
disse que hoje é noite de milagre. Eita, Viva